Nasci na cidade de Teófilo Otoni, a 17 de agosto de 1936, filho de João Soares Leal Sobrinho e Laura Elisa Celo de Maia Vespermano. Ele vindo de Grão-Mogol, ela uma alemã vinda do baixo perto de Berlim. Junto com os imigrantes lá de Teófilo Otoni, que nós até hoje temos uma grande colônia alemã, e a minha vida começou na roça, numa fazenda chamada São Pedro. Depois, com 5 anos de idade, eu vim para a cidade, a casa da minha avó, Dona Mocinha, e a da minha tia Marinha. Lá eu fui estudar o Jardim da Infância no Colégio São Francisco das Irmãs Franciscanas. No 3º ano, os franciscanos deixaram que não pudesse haver mais colégio misto. Então eu me transferi para o grupo Teófilo Otoni, 4º ano primário. Daí fui fazer o ginasial, que à época existia, no Colégio São José, dos Padres Franciscanos. Meu pai era fazendeiro de leite, quer dizer, criava vacas leiteiras e plantava café na roça e fazia comércio também de suínos. Naquela época não tinha energia elétrica, então você vivia querosene, então tinha sempre as vendas na parte rural de Teófilo Otoni e de outras cidades também. Então, como disse, depois então fiz o ginasial no Colégio São José, dos Padres Franciscanos, com a direção de Frei Eugeniano, e daí então passei para o Colégio Estadual, fazendo o primeiro científico. Depois disso, você imagina, de Teófilo Otoni a Belo Horizonte era tudo terra, isso em 1953. Aí eu vim para Belo Horizonte, mais 3 amigos, fomos concluir o científico no Colégio Anchieta, na rua Guajajaras, onde no 2º científico eu fui fazer o CPOR, onde me formei em 1957 como 2º tenente de cavalaria, montando um cavalo chamado Meia-Noite e sendo campeão brasileiro de equitação com o nome de Aspirante Gonzaga. Naquela época o ensino era dividido em curso primário, curso ginasial e curso clássico ou científico. Então, como nessa época todo pai gostaria de ter um filho médico, o científico indicava isso. O clássico, que era normalmente para advogados e professores, não era. Então, quando eu vim para Belo Horizonte, vim com o intuito de fazer medicina. Porém, um certo dia, pertencendo a uma jornada chamada Jornada São Geraldo, Dr. Ragosino Alves me leva ao Conservatório Mineiro de Música, na Avenida Afonso Pena, para fazer um discurso saudando Lia Salgado, que era a esposa do então governador Clóvis Salgado. E, graças a Deus, eu me saí bem no discurso. Aí o governador Clóvis Salgado me chamou, perguntando quem eu era, eu expliquei. Ele falou: você veio fazer o quê? Eu falei: vim fazer medicina. Ele falou: não, você não pode fazer medicina, você tem que fazer direito. Eu falei: mas eu estou em dúvida. Ele falou: não, vou pagar para você, do meu bolso, um teste vocacional. E assim ele pagou, eu fiz o teste e deu a mesma coisa. Eu podia fazer nas qualidades espacial, abstrata e concreta, eu as possuía. Então eu quis encontrar uma maneira, falei: mas como é que praticamente? Falei: se você for fazer medicina, se tiver de estudar para o vestibular 8 horas, você fazendo direito, você tem que estudar 4 horas. Então, eu, por vontade da lei do menor esforço, optei por fazer direito. Eles não ficaram sabendo de permeio, não. Eu deixei passar algum tempo, e aí eu comecei a sobressair na faculdade, e aí os conterrâneos falavam lá, meu pai era muito benquisto lá na cidade, e fazia barraquinhas, tomava conta do clube lá, chamado Automóvel Clube. Então, eles começaram a aceitar. Mas não foi tão assim espontâneo, porque médico naquela época é que toda a família queria ter um. O advogado não tinha lá muito boas famas naquela época, naquela empreitada. Quando eu cheguei, desci na estação com a malinha canestra, minha mãe que estudou em Rio Claro, disse que um prédio lá do São Paulo alcançava o céu, por isso que chamava-se de arranha-céu. Então eu cheguei ali perto do Acaiaque, fiquei meia hora ali com a boca aberta olhando aquele prédio. Então isso me marcou. Depois, no mesmo Acaiaque, eu fui solicitado por uma tia para vir ver um filme. Quando eu entro lá, tinha uma fila bebendo água. Eu entrei na fila. Eles abaixavam
Eu abaixei, mas a água não saía. Fiz isso umas 3 vezes até descobrir que embaixo do bebedouro é que tinha um pedal que você tinha que apertar para poder beber água. Isso é mais um mico que eu paguei. Então, Belo Horizonte era completamente diferente. Só existia da contorno para dentro. Todas as avenidas desciam na Praça 7 e morriam na contorno, com exceção da Avenida Pasteur. Começa no Colégio Arnaldo e termina no Grupo. Só esta. E você tinha uma Belo Horizonte com um clima durante o ano inteiro entre 15 e 18 graus. É tanto que aqui chamava-se os ares das montanhas. E para cá, os ares eram também que a tuberculose, que era a doença da época, mal tísico, ou le mal de siècle. Os grandes homens vinham aqui respirar. Castro Alves, Tobias Barreto, Aules Azevedo, tantos outros que vieram à busca desse lenitivo. Então, Belo Horizonte, a gente andava de terno o ano inteiro, não havia assassinato, não havia assaltos. Então, era uma Belo Horizonte quase como uma cidade do interior. Você andava de lotação, chamado pequeno, ou então de bonde, que vinha pela Avenida Afonso Pena, morria ali, onde é que hoje, perto do parque, onde é que tinha um lugar que vendia flores. Esta era a Belo Horizonte. Era a Belo Horizonte que você falava, a vida é essa, subir Bahia e descer Floresta de Rômulo Paz. Era a Belo Horizonte das Serestas. Era a Belo Horizonte que você conseguia flertar. O que era flertar? Você ficava numa calçada vendo as mulheres passar e dava uma piscadinha. Aquilo era quase que um nirvana, que você estava alcançando o céu. Então era uma Belo Horizonte completamente diferente desta época que para cá me aportei. O Colégio Anchieta foi indicado por Teoflotone como os 3 melhores colégios de Belo Horizonte na época, por indicação Santo Antônio, Anchieta e Padre Agostinho, Santo Agostinho. O Anchieta ficava mais ou menos mais fácil, de eu vir a pé da Avenida Brasil 521, perto da Santa Casa, para o Anchieta. Então eu optei pelo Anchieta. Eu pretendia, enquanto nós não tínhamos recursos, então eu pretendia dar aula particular, como dei, e dar aula para me sustentar. Então fiz filosofia, formei no magistério, comecei a dar aula aqui para pessoas gradas, aí, filha da dona da Inglesa Levi, etc, etc. Depois fui lecionar em 7 Lagoas, no Colégio Dom Silvério. Depois construí um colégio, junto com o professor Guilherme de França, em Vespasiano, chamado Colégio São José, que hoje é o Colégio Machado de Assis, que nós vendemos para o Estado. Então essa questão da filosofia foi para não só o gosto, mas também para a sustentabilidade da minha vida. Direito, na época, Afonso III Lages, que era o direito romano, que hoje pouco existe, que é as raízes do direito, o professor Pimenta da Veiga pai, o professor Pedro Aleixo, entre tantos outros, o Osto Albino do direito econômico, todos eles eram de uma cepa em que o magistério era sagrado e os alunos não só aprendiam a ciência do direito, como também a ética, como também a honestidade no exercício da profissão. Era escorreita a maneira de lecionar, formando caracteres e não apenas só conteúdo jurídico. Depois eu me transformei num advogado penalista, ou criminalista, digamos assim, junto com os colegas aqui, Sidney Saf da Silveira, Osmar Barbosa, Lincoln e tantos outros, que aí passei a advogar criminalmente na região do Vale do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus. E fazia dobradinha com Sidney Saf da Silveira, que foi secretário de Segurança, foi diretor da faculdade, acho que Estácio de Sá, se não me falha a memória. Então foi o direito penal, porque dizem que eu tinha e tenho uma boa oratória, que me encantou mais. Eu fiz o 5º ano de Direito em Vitória, porque eu era funcionário adjunto da Vale do Rio Doce, ali na Avenida João Pinheiro, melhor dizendo. E nessa época, quando Juscelino tomou posse, Juscelino era casado com Naná, aliás, o tio do meu pai, Júlio Soares, era casado com Naná, irmã de Juscelino. Então, Juscelino mandou todos os funcionários voltar à sede. E a sede da Vale do Rio Doce era em Vitória. Então, eu fiz uma dobradinha. Eu frequentava a aula aqui e fazia as provas lá em Vitória. Então, a minha formatura se deu em Vitória, mas o curso foi feito em Belo Horizonte. Eu fui exercer
advocacia, né? Na época, antes de formar, eu já exercia, chamava-se solicitador. A gente fazia uma petição e pedia um advogado da ativa para assinar junto com a gente. Volto até o Flotone para levar a minha filha mais velha para meu pai e minha mãe conhecerem, ela pequenininha. Mas lá, um advogado chamado João Prates me pede para fazer um inventário, porque ele estava adoentado, ele assinando também. Aquilo me empolgou. E apareceu outro advogado, Rui Campos, que se candidatou a deputado federal e me pediu para acompanhá-lo fazendo comício no Vale do Jequitinhonha. Lá fui eu, então aquilo me chamou, vamos dizer assim, uma espécie de um visgo, e lá fiquei. E lecionando no Colégio Estadual Alfredo Sá, depois eu fui lecionar a aula inaugural e lá fiquei na Faculdade de Filosofia de Teoflotone, e depois o deputado Aécio Cunha fundou a Universidade do Vale do Mucuri, a FENORD, e eu fui lecionar Direito Econômico nessa faculdade. Quando eu cheguei em Teoflotone, eles me convocaram para ser presidente da Liga Anticomunista, a maçonaria e as pessoas gradas de Teoflotone. Eu então fiz um discurso, junto com o bispo e todo mundo, dizendo que eu não aceitaria ser presidente de uma liga que eu aceitaria ser presidente de uma liga que fosse pró-reforma agrária, pró-desenvolvimento social, tudo. E aquilo ficou marcado. Então aí meu nome passou a se extrapolar dentro daquilo, os comentários no interior. Nós não tínhamos a comunicação que nós temos hoje de televisão. Lá só tinha uma rádio, para você ter ideia, e correios e telégrafos. Então, com isso, ex-alunos meus de Sete Lagoas, onde eu lecionei do Dom Silvério, foram presos em Juiz de Fora. Um era sobrinho de Chico Campos, grande jurista, e foi até o Flotone me procurar para defendê-lo em Juiz de Fora. Eu falei, Antônio Joaquim, ponha seu tio. Ele falou assim, não, professor, meu tio é muito importante, mas eu quero o meu professor que me conhece. Aí eu fui para Juiz de Fora e todos eram condenados em Juiz de Fora como subversivos. E lá o júri era feito de um juiz de direito e 4 militares. Não tinha jeito da gente ler o processo, nem tinha tese para você defender. Aí me deu uma maluquice e eu defendi uma tese criada por mim à época, que não existia, no caso do Antônio Joaquim, a subversão, existia o idealismo, que ele era um idealista, por isso é que ele lutou, tentou arranjar terra para os desabrigados, e essa minha tese, entre aspas, foi vingada e os juízes e os militares resolveram abandonar o Antônio Joaquim. Ficamos muito satisfeitos, meu nome criou uma certa projeção, mas o Antônio Joaquim, muito rebelde, foi morar no Rio de Janeiro. E lá ele engajou novamente e depois ele foi assassinado no Mangue, a mando da ditadura. Nós, depois da ditadura, tivemos só 2 partidos, Arena e MDB. Todos esses partidos hoje aqui são paridos, assim dizendo, do MDB. Então, na época, aqui em Minas Gerais, a Revolução foi recebida muito bem, porque parecia a marcha contra a desonestidade, voltando à ética. As mulheres saíram em passeata, com terço na mão, isso nos primeiros momentos. Só que depois ela se transformou numa verdadeira ditadura. Então, no início, eu muito novo, vi aquele movimento assim, ó, que se é a favor da ética, contra a corrupção, e a favor, no caso específico, lá, a favor do catolicismo, eu acho, não engajei, mas achava um movimento assim, que passava perto da gente lá no Colégio Anchieta, achava um movimento. Mas com pouco tempo, aquilo foi desviando, apareceu Magalhães Pinto, o Mourão, que era o comandante da 4ª Região, então extrapolou a esse ideal inicial. Eu fui para Teoflotone, levaram a minha filha Valesca para batizar. Chegando lá, esse advogado Rui Campos me pediu para acompanhá-lo, fazer uns discursos para ir lá no Vale do Jequitinhonha. E com isto, um outro líder que tinha lá, Pedro Martins Abrantes, que estava candidatando a prefeito, me candidatou a vereador sem eu estar presente. Quando eu cheguei, já tinha candidatado, eu assinei, aceitando aquilo. Mas como ajudante de uma chapa. Para minha surpresa, eu fui o vereador mais votado da cidade, porque eu não era conhecido no meio rural ainda. Tive 999 votos, por incrível que pareça. Na época, isso era voto para vereador, extrapolando, Teoflotone tinha 10 mil eleitores. Então, aquilo vem, então, a revolução. Eu engajo para esse quadro aqui defender a retirada da Bahia Minas. Levei meus alunos, deitamos nos trilhos, mas depois
a máquina é mais forte do que a gente, elas conseguiram arrancar os trilhos. A Baía em Minas, chamada, existia já há muitos anos, saindo de Araçuaí, indo até Caravelas, no mar, para transportar riquezas, minérios e pessoas também. Ferrovia. Entra o governo militar e classifica a Baía Minas como ramal deficitário. Primeiro ela não era ramal, ela era uma estrada de princípio e fim. Então fizeram, como era ditadura, fizeram como ramal. E aquilo puseram um decreto extinguindo a Baía Minas. Aí é que veio a luta, então, para tentar reverter, que nós não conseguimos. O corpo humano tem algumas artérias e algumas veias. E tem uma artéria, que é a artéria central, que irriga quase todo o corpo humano, que vai depositando os oxigênios e os nutrientes, entendeu? A Baía Minas era isso. Ela era uma veia não, era uma artéria daquela região, para a integração, o transporte das suas riquezas e comunicação dos seus habitantes. A BR já existia paralelamente, a BR sai do Rio de Janeiro, chamada BR-116 e denominado Rio Bahia. Sai do Rio de Janeiro, vai a Salvador, depois vai a Recife, ela é uma das mais longas estradas. Essa era toda de chão, toda de terra. Aí passa a ter uma luta para asfaltar a Rio Bahia. Então isso foi dando aquela sedimentação na minha presença e aparece, ipso facto, o MDB. Aí nós somos, na região, fundadores do MDB, junto com Tancredo Neves, Renato Azeredo, Sérgio Ferrara, Nilton Cardoso, e Leopoldo Bessone, tantos outros. O Hélio Garcia era da Arena nessa época. Então tantos outros, e o movimento foi crescendo. A gente muito vigiado, mas eu não tinha, graças a Deus, nenhuma mácula, não tinha nenhuma culpa em cartório, desonestidade. Eles me vigiavam, mas eu continuava na ativa. Apareceu depois uma candidatura a prefeito de Teoflotone. Doutor Petrônio, um ídolo nosso lá, mas já ao quebrado, candidato, e pediu para eu entrar na chapa. O MDB com a Arena tinha sublegenda. Eu entrei numa sublegenda para ajudá-lo. Só que a minha candidatura cresceu com a juventude, todo mundo, e eu terminei sendo eleito, embora com sequelas lá por questões eleitorais, e consegui fazer uma boa administração, mas o que me deu visibilidade. Quer ver como é que é o problema? A grande TV de Minas Gerais era a TV Itacolomi. O programa chamava Mineiros Frente a Frente, que depois Silvio Santos copiou como Cidade contra Cidade. E eu entrei representante da Teoflotone e sendo o apresentador do programa. Só que eu consegui ganhar de todas as cidades, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Lavras, e esse ganhar me tornou popular. Eu ganhei um grupo que está até hoje lá e 50 televisões e mais uma porção de dinheiro lá que distribuí entre os artistas. Então isso passou a, digamos assim, a ser uma novidade, quer dizer, um prefeito jovem apresentando um programa de televisão e batendo cidades mais tradicionais, que era Uberaba, Uberlândia, Lavras, Sete Lagoas. Isso então foi uma chama de entusiasmo para fazer uma boa administração, baseado na ética, baseado no comportamento e no engajamento popular. Doutor Sidônio, que tinha sido prefeito, vice-prefeito, achou que eu deveria entrar e tal, e no interior tem muito isso assim, são os amigos que te levam a fazer coisa, tal, e aquilo, eu sou leonino, vaidoso, então aquilo bateu na minha mente, e eu falei, eu vou enfrentar isso aí para ajudar o doutor Petrônio, porque eu não tinha aquela esperança de ganhar. Agora, depois que você ganha num pleito lícito e volumoso e de discurso, na época era só comício, aí você é entusiasmo. À frente da prefeitura, primeiro eu canalizei o Rio Todos Santos. Segundo, inscrevi todos os funcionários naquela época não tinha INS não. Mas equivale ao INSS, aos funcionários. Fiz com que eles se casassem. Tinha muito que até não gostou da proposta, mas aceitou para poder receber o benefício. Mas o que eu mais fiz foi a renovação. Eu criei uma caravana chamada Caravana da Esperança, para os jovens, pessoas que nunca entraram na política,
entrar na política para ajudar, não é para usufruir, não. É tanto que Teoflotone, como qualquer outra cidade, não tinha contribuição do IPTU, que era o Imposto Predial. E eu era sozinho, só tinha 3 prefeitos do MDB. Itamar Franco, Juiz de Fora, Nilton Cardoso em Contagem e eu em Teoflotone. Nós não tínhamos nenhum deputado, não éramos recebidos por governador, que era o Rondon Pacheco, nem tampouco por presidente, que era Costa e Silva. Então a gente ficava sozinho. O Nilton Cardoso tinha uma prefeitura mais abastada, de vez em quando me emprestava um trator, mas eu consegui criar a contribuição predial e o povo pagou espontaneamente, porque via que eu estava empregando dinheiro licitamente, nunca andei no carro da prefeitura, toda festa que tinha por acaso eu pedia um fazendeiro para pagar, então aquilo criou uma emulação, porque ele estava vendo o seu dinheirinho empregado revertendo em obras. As obras da época era calçamento, o que mesmo hoje aumentaram o processo de educação, de saúde, através dos postos de saúde, e foi uma gestão que não se classificou só por obras, não. Modificação de pensamento e engajamento de uma nova população. Depois de prefeito, o Nilton Cardoso também deixou a prefeitura e eu não tinha ordenado, então ele me chamou para vir trabalhar junto com ele na CUCO, Companhia Urbanizadora de Contagem. Ele foi presidente da CUCO e eu diretor administrativo. Então eu vim para Contagem, nós criamos a Avenida João César de Oliveira, asfaltamos Eldorado, Várzea das Flores, toda aquela região, e aí então meu nome também ficou muito. Aí o Nilton resolveu ser candidato a deputado federal e falou: você vai candidatar também? Eu falei: mas eu não tenho recurso financeiro. Ele falou: você vai fazer discurso para ir afora, que eu sei arranjar voto. Aí eu voltei para Teoflotone, a turma me apoiou e eu saí fazendo discurso, porque era somente eu do MDB, contra Aécio Cunha, Francilino Pereira, Maurício Campos, Raul Bernardo de Sena, Bias Forte, essa turma toda forte da Arena. Mas a turma nova, que estava querendo renovação, tudo me acompanhou. Eles me elegeram o coordenador da bancada do MDB de Minas Gerais, composta por Leopoldo Bessone, Genival Torinho, Nilton Cardoso, Ferrara, Milton Reis e bastante gente. E eu era o coordenador, então me entreguei aquilo. O coordenador naquela época tinha a função de encaminhar as coisas e era época de ditadura, não deixar, tanto que a cassação do Genival Torinho eu tive que escondê-lo no apartamento que eu ocupava, ele foi cassado. Então era um período completamente atípico, então a gente tinha que ter muito jogo de cintura para harmonizar, então esse foi o primeiro desafio. Depois me elegeram presidente da Comissão de Finanças da Câmara, aí então eu consegui colocar o ordenado do presidente da República, primeira vez no Brasil, que a Câmara, que é a atribuição dela de legalizar o montante do ordenado. E me saí também relativamente bem, e aí fui depois para a Comissão de Transporte, aí fui correndo o tempo e culminou com a Constituinte, mas nessa época eu consegui aprovar uma zona de processamento de exportação, ZPE, para a minha terra, Teoflotone. Havia zonas de processamento, já 2 instaladas no Brasil. Então eu falei: vou fazer isso, porque lá chama Capital Mundial das Pedras Preciosas. Então essa zona, que chamamos de ZPE, é para você produzir as coisas dentro e exportá-la através dessa zona, que está livre de tributação, tanto de exportação como de importação. Então esse foi o objetivo que norteou a aprovação, e contei com a ajuda dos meus co-estaduanos da Câmara, todos eles, de todos os partidos, e em todas as comissões, em tempo recorde, aprovou a ZPE, que está até hoje em processo de funcionamento, para exportar não só as pedras preciosas, mas quaisquer outras indústrias que lá forem sedimentadas. No Hotel Nacional tem um bar ao lado, que dá lá, chama Tabu, tem um caramanchão. Nessa época, a gente tinha que confabular como é que seria a maneira de diminuir o poder dos militares. E esse pessoal era Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Thales Ramalho, vários outros. Ali era um lugar que mais se escondia. Então eles passavam primeiro ali comigo e vários outros deputados, e a gente confabulava. Depois
que confabulava ali, Ulisses e essa turma, ia para a Piantela, que é na Zona Norte. Lá era falado que o Ulisses ficava lá, mas ele passava primeiro. Você tem ideia, José Serra e Fernando Henrique Cardoso era a terceira pessoa de nada nessa esquina, porque eles estavam vindo do exterior, então eles ficavam só olhando. Nenhum desses ativos, nem Ulisses, nem Paulo Brossard, nem Tancredo Neves, você vê como é que é a vida, conseguiu ser presidente da República, o Tancredo governador do estado. E, no entanto, o Fernando Henrique virou presidente da República. Então essa esquina, Luiz Leal, foi atribuída a essa permanência, a esse ponto de confabulação. É claro que eles iam para a Piantela e eu ficava com outra turma na esquina, aí já na mesa de um bar, onde tinha violão para tocar e tal, e trocava-se ideias. Então, a turma Newton Rossi, um senador de Brasília, e uns desembargadores resolveram pedir à direção do Hotel Nacional para colocar essa placa como símbolo de uma esquina que reuniam as pessoas e deram o meu nome, o PP. Foi criado por Tancredo Neves, Thales Ramalho, eu próprio, outros, Nilton Cardoso, Leopoldo Bessone, Sérgio Ferrara, vários outros. Mas esse, como nós fizemos o embrião disso, nós notamos rapidamente que seria inviável, que eles iam nos massacrar. Então todos nós voltamos, não chegamos a criar o PP, daquela época, não é esse PP atual não, que era Partido Popular. Então nós regressamos para o MDB, que virou PMDB. No MDB tinha pessoas radicais demais, queriam matar militares e tal, e a gente sentiu que com esse radicalismo a gente não derrubava os militares. Então um partido de centro-esquerda, mais light, seria capaz de ir no cerne e negociar o restabelecimento. Foi esse o motivo. Explicar uma coisa aqui que talvez poucas pessoas no país sabem. Eu também fiz emenda, eu não, vários outros deputados fizemos emenda para eleição direta. Só que no Congresso, aquele que apresenta a emenda em primeiro lugar, ela recebe o nome dele. Foi o Dante que veio de Goiânia, apresentou, chegou lá, Goiânia pertinho, chegou lá, apresentou a emenda dele, mas não foi a emenda dele que foi votada, não. Foi o conjunto de emendas que nós apresentamos que foi tirada. Agora, apareceu emenda Danto de Oliveira porque ele foi o primeiro a apresentá-la. Na época, a arma que nós possuímos chamava-se voz, palavra e discurso. E no dizer não tem nada mais do que fere do que uma palavra bem dirigida, uma lança acertada ou um pensamento escoimado. A emenda ela era muito forte, ela simplesmente ia deixar sequelas e os militares não iam aceitar isso. Iam até recrudescer mais. Daí a razão que a raposa do Thales Ramalho, mas o Tancredo Neves Guimarães, quiseram criar o PP para ele ser o condutor dessa transformação mais light e menos agressiva. Mas tanto uma nortada como a outra não deu certo. Nós, do MDB e aqui de Minas Gerais, já citei vários outros aí, votamos a favor da emenda. Mas o pessoal da Arena não, o pessoal da Arena votou contra a emenda. Essa negociação, ela vem arrastando, primeiro, que o Figueiredo estava muito desgastado, e você lembra que ele até no sair falou que esqueçam de mim e tal, ele não tinha apetite para governar. E não tinha outro líder no meio do Congresso, nem na Marinha, nem na Aeronáutica, nem no Exército. A gente percebendo isso, e com o trânsito que Tancredo, eu volto a repetir, Tancredo, Paulo Brossard, Ulisses Guimarães e Thales Ramalho, esses quatro, tinham no meio militar, eles conseguiram incutir na classe média dos militares, que são os capitães, os tenentes, os majores, entendeu? E os coronéis, não ainda nos generais, incutir a necessidade de devolver o país à democracia. Então, para isso, tinha que ter um partido mais afinado com o centro-esquerda. Foi essa a negociação. E aí que entrou a habilidade desses líderes que eu estou te relatando aqui. Você já viu fazer vitamina no liquidificador? Você coloca abacate, banana, manga, faz aquela misturada até sair um líquido lá diferente. Então a sagacidade de... Falava-se em tantos outros
a sagacidade de Ulisses Guimarães, a sagacidade de Tancredo Neves, e foi rolando. Entrou Paulo Maluf nessa zorra aí também, foi rolando, mas por fim se chegou ao consenso de que o mais confiável para essa transição seria o Tancredo Neves. Primeiro o seguinte, eu me candidatei à reeleição de deputado. Depois de eleito é que foi instaurado a Constituinte e esses deputados recém-eleitos passaram a ser constituintes. Porque nós não candidatamos para ser constituinte, candidatamos para ser deputado. Aí veio então a reforma para nós sermos constituintes. Nesse interregno, eu já tinha sido convidado por Nilton Cardoso para ser secretário de Educação. E vim, então deixei e o Israel Pinheiro Filho ocupou meu lugar, logo no início da Constituinte. Porém, com pouco tempo depois, estava uma luta para Sarney ter 5 anos, não ter 5 anos, 4 anos. Então, o governador de Minas, Melo Freire, Leopoldo Bessone, vários outros deputados, nós regressamos à Câmara Federal. O meu suplente é Israel Pinheiro Filho. Ele ia votar com o lado da Arenda, mas não foi esse o motivo, não. O motivo foi mesmo 5 anos de Sarney. Mas isso valeu também como prerrogativa. Só que depois de equacionar essa parte, houve um problema inédito, então o Nilton Cardoso me chamou para ser secretário de Justiça, para ocupar. E eu voltei novamente para Minas Gerais. Depois de exercer, construímos a penitenciária de Contagem, a penitenciária de Teoflotone, a penitenciária de Caratinga. Depois desse entrevero todo, eu torno voltar para a Câmara para encerrar como constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, ela foi dividida em temas e morfemas. O deputado Silvio Abreu e Luiz Leal, de Minas Gerais, foi entregue o tema do Ministério Público. Então, nós é que fizemos, evidentemente tivemos assessores do Brasil inteiro, nós é que fizemos toda essa legislação do Ministério Público brasileiro. Foi boa porque foi possível, mas ela é muito detalhista e a grande parte dela ainda não foi regulamentada. Então ela prevê quase tudo, mas nem quase tudo pode ser executado. Ninguém nunca tinha feito uma constituinte nessa década. Então havia muitas tendências, uns mais liberais, outros menos liberais. Então aquilo foi um denominador, um equacionador das várias opiniões que tinham. Então foi o possível. Não foi o ideal, mas foi o possível. Hoje muita gente condena as atribuições do Ministério Público. Mas acontece o seguinte, se não tivesse Ministério Público também, não estava acontecendo nada. Que eu até me penencio o artigo 127, e o primeiro item do Ministério Público é atingir o bem comum, quer dizer, o social. Às vezes o promotor mais novo extrapola um pouco, mas isso faz parte do jogo. Então o Ministério Público desempenha uma função primordial. O cenário, como até hoje, o item principal que a gente luta e que não se conseguiu ocasionar é o vencimento dos professores e de todo mundo que trabalha. Naquela época tinha um problema que se chama adjunção. Quase todos os professores queriam ser adjuntados. O que é adjunção? Você é professor, mas você pede para uma adjunção, você trabalhar como assessor de um deputado. E ali você ganharia mais. E com isso estava esvaziando a secretaria. Então houve um trabalho muito grande para a gente voltar a isso e uma rebelião também dos professores muito grande. Nós não conseguimos chegar num patamar bem alto, conseguimos melhorar um pouco. Mas nesse trabalho que estava evoluindo, eu fui chamado a constituinte e depois voltei já como secretário de Justiça. O Estado é hipertrofiado, ele tem obrigação demais e não consegue, desse jeito, nunca vai conseguir levar um ordenado à altura. Mas, ao mesmo tempo, o professorado tem outras reivindicações, que é a melhoria estrutural, hoje já bastante diferente daquela época. Você imagina, quando eu fui secretário, você ainda assinava cheque para pagar professor. Eu tive que mandar fazer carimbo de 20 assinaturas para auxiliares meus assinar 12 mil, 14 mil, 25 mil cheques por todo mês. Então, essa estrutura. Mas hoje o que eu noto é que há uma boa vontade do magistério e essa influência de legislação, os professores, por vários motivos, têm de ajudar a formar no aluno o caráter também.
e há uma briga intestina entre professor e pais de aluno. O professor acha que o pai de aluno é que tem que fazer uma parte, o pai de aluno acha que o professor é que tem que fazer outra parte, e fica essa dicotomia. Eu não vejo, Darcy Ribeiro lutou muito contra isso, Anísio também, o Cristóvão Buarque fala em educação 24 horas por dia, senador, mas eu não vejo uma saída a não ser um diálogo com a turma do magistério e aquele secretário ou ministro que tenha efetivamente o comando da verba que está no orçamento. Porque nem toda a verba no orçamento para a educação, para a saúde e para a segurança é aplicada, porque ela vai para um bojo, nós chamamos de uma gaveta, toda a verba entra aí. E amanhã tem um problema aí, o executivo vai lá e tira parte da verba, entendeu? Então fica desassistido. E culturalmente também, nós estamos muito defasados. Eu ainda fiz uma determinada poesia, canoeiro, ó o canoeiro que vas, que vem nesse rio, de noite ao sol, a chove e o frio, em teu rio que interrompe a margem dos peregrinos, és igual à chave de uma porta, é a chave da porta que abre os destinos. Sem teu braço tão boa, sem tua alma, impossível ir dessas duas margens além, duas margens opostas, e o teu braço faz duas margens amigas. Ó pátria, meu Brasil, teu Marcos operário é um remador, esse proletário, um professor. Então nisso aí eu digo o que é a missão do professor e o destino salarial do professor. Ela teve uma evolução setorial. Ela deixou de ser agropecuária, especificamente, e também de exportadora de pedras. Não que abolisse, continua sendo agropecuária, mais pecuária do que agro, e de pedras. Porém, ela adquiriu status no ensino. Hoje nós temos 38 mil alunos lá da região, fazendo todas as faculdades, medicina, engenharia, psicologia, direito. Então é um campus universitário que não existia tempos atrás. E essa massa de estudantes, e esses estudantes não são necessariamente só pessoas novas, também pessoas de meia idade e tal, tem dado um colorido um pouco diferente daquela Teoflotone de 20, 30 anos atrás. Essa foi a grande mudança e inseriu dentro do seu habitat natural, que era um pouco mais conservador, jovens de outras cidades, de outro poder aquisitivo menor, e deu um colorido à cidade mais pluripartidário no sentido econômico. O ponto fundamental é que eu, embora seja cognominado deputado de Teoflotone, que muito me honra, fui, mas foi de uma região. Eu passei a segunda eleição, eu tive voto em 312 cidades. Evidentemente, muitas cidades com pouco voto, que é de ex-alunos. Mas eu fui majoritário em Contagem, fui majoritário em Vespasiano. Então, eu tive um trabalho abrangente também em outras cidades e em todas elas, dentro do possível, nós deixamos uma marca em benefício do povo. O deputado estadual, ele tem mais presença no estado. O deputado federal, quem votou em você, fica lá falando, o que esse camarada está fazendo? Ainda mais agora que é Brasília, né, que você só vê notícia ruim, fala, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Isso desgasta. E você sair de Brasília para dar assistência lá na sua base, lá em Santa Maria do Salto, lá em Medina, né, não é fácil. Você vai de vez em quando, mas você não pode ir não tem condições de ir toda semana. Então o deputado federal sofre esse desgaste. É tanto que você vê que só compõe deputado federal aqueles que têm uma simbiose de família, tipo Andrada. Eu resolvi a não candidatar mais, porque tinha lá o prefeito Getúlio Afonso Porto Neiva, que foi meu secretário, que queria candidatar a deputado federal. E falou assim, nós vamos fazer uma campanha. Eu falei, não, você vai fazer sua campanha. Não, Lelê, eu falei, não, Getúlio, nós não temos eleitorado aqui para 2 candidaturas a deputado federal. Então, como eu já fui deputado, e eu não tenho, você vai ser o candidato. O MDB nasceu de um projeto para derrubar a ditadura. Era o que estava inserido na cabeça de todo mundo. Então ele criou o estigma de ser o partido contra a revolução. E isso deu um tentáculo muito grande a ele em todas as áreas do país. Com o advento do pluripartidarismo, ele perdeu alguns setores, porque foram criados outros partidos. Mas ele ainda
conserva muito os seus tentáculos pela origem do MDB. A gente nasce, cresce, desenvolve e às vezes começa a fenecer. Precisa ser adubado. Como o PT e todos os partidos precisavam ser reciclados, também o PMDB precisa. Mas eu tenho uma tese que é muito difícil de falar e difícil de executar. Não é necessariamente os partidos que estão envelhecidos, não. É nós, os eleitores, que não estamos atentos, porque tem muito político que está aí com a vida em inquisição, em averiguação, candidatos são reeleitos novamente. Se você olhar bem, tantos colegas políticos que tiveram seus nomes maculados aí em alguma coisa, e, no entanto, candidatam novamente e são reeleitos. Então eu pergunto a você, a culpa é dele? Não, a culpa somos nós, os eleitores. Não deixei nenhuma nódoa. Construí muitas amizades, muita admiração e algumas produções que até hoje são válidas dentro do exercício do Legislativo. Eu não gosto de falar muito na primeira pessoa, não, mas eu entrei na política, como na advocacia, como no magistério, por idealismo. Nunca medi consequências. Agora, eu colocava as coisas nos seus lugares com respeitabilidade, incisivo, mas sem aquele xingatório balofo, mas com argumentos sadios e que não podiam ser retrucados a não ser através da força. Tive sorte de ter analisado, talvez também por eu ter sido militar, quer dizer, no CPOR, conhecerem minha formação de uma pessoa escorreita, tive sorte também de não ser atingido, quer dizer, policiado e vigiado fui muito sempre, mas atingido nem na família, nem na minha vida pessoal. Mas eu também, com esse discurso, não estava falando em meu nome, estava falando em nome do MDB. Porque quando você está liderando, quando você é coordenador de uma bancada, ao você fazer um discurso, você tem que primeiro conversar com seus liderados para saber se o pensamento é aceito. Você não pode falar só por você, entendeu? Por isso é que eu tinha essa coragem, que eu sabia que também os meus companheiros também tinham o mesmo pensamento, ou pensamento semelhante. Eu nunca tive a política como fim. Eu tive a política e tenho a política, até hoje eu participo da política, não sou candidato, como meio. Então eu fiz espontaneamente e com a certeza de que eu não ia deixar, como não deixei, a minha terra sem representante. E de lá para cá nunca ficou sem representante. O cenário que nós participamos, ele era basicamente bipartidário, Arena e MDB. A Arena apoiando o que o governo militar mandava fazer. E o MDB, intramuros, tecendo armas para derrubar a ditadura. Então, nós não tínhamos o condão de nomear professores, de nomear ninguém, de fazer projetos. Nós tínhamos condições de ajudar como ajudamos a derrubar a ditadura. Então, este era o motivo. Hoje, e também era bipartidário, mais fácil de ser, era, digamos assim, criado um campo de atividade mais restrito. Hoje, com o pluripartidarismo exacerbado, cada partido sonha em fazer um ideal da sua existência, mas nem sempre consegue por causa da pulverização partidária. Qual é o problema da reforma política? Todo mundo sabe que é necessário, que é preciso, que deve ser feito. Mas quem vota a reforma política? Os deputados.